Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Havendo o número legal de vereadores, pedimos a proteção de Deus para que ilumine esta Casa de Leis e dou por instalada a presente sessão extraordinária. Passaremos para a ordem do dia. A senhora secretária fará a leitura do veto total número 001/2018 do Poder Executivo Municipal referente ao projeto de lei complementar número 002 de 2018, de iniciativa do Poder Legislativo. Razões de veto número 001 de 2018, referente ao projeto de lei complementar número 002 de 2018. Senhor Presidente, comunico a Vossa Excelência e demais vereadores que, nos termos do parágrafo do artigo 66 da Carta Republicana de 88, do artigo 49 da Lei Orgânica do Município de Campos Novos Paulista, decidi vetar integralmente o projeto de lei de número 003/2018, que acrescenta o inciso 1º no artigo 18 da Lei nº 13, de 25 de outubro de 1983, do Código Tributário do Município, que dispõe sobre isenção do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, IPTU, da Estância Climática de Campos Novos Paulista e da outras providências, de iniciativa deste Legislativo, pelas razões a seguir expostas. Da Constituição Federal. O presente projeto de lei fere frontalmente o princípio da separação dos poderes, artigo 5º da Constituição Estadual, com a violação da iniciativa reservada do Executivo para desencadear o processo legislativo, e não bastasse isso, não preenche os requisitos exigidos pela lei. O presente projeto de lei, tanto pelo patente vício de iniciativa, quanto pela falta do preenchimento de requisitos exigidos pelo regramento pátrio, está eivado de vícios, não podendo, pois, seguir adiante. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tem afastado a interferência do Poder Legislativo na definição da atividade das ações concretas a cargo da administração, destacando-se: ao Executivo haverá de caber sempre o exercício de atos que impliquem no gerir as atividades municipais. Terá também, evidentemente, a iniciativa das leis que lhe propiciem a boa execução dos trabalhos que lhe são atribuídos. Quanto à Câmara Municipal, o órgão meramente legislativo pretende intervir na forma pela qual se dará esse gerenciamento e está a usurpar funções que são de incumbência do prefeito. No caso da lei em questão, os ensinamentos do mestre, com a clareza solar que lhe é peculiar, mostram-se bastante esclarecedores. O sistema de separação de funções executivas e legislativas impede que o órgão de um poder exerça atribuições do outro. Assim sendo, a Prefeitura não pode legislar, como a Câmara não pode administrar. Cada um dos órgãos tem missão própria e privativa. A Câmara estabelece regras para a administração, a Prefeitura as executa, convertendo o mandamento legal, genérico e abstrato, em atos administrativos, individuais e concretos. O Legislativo edita normas e o Executivo pratica atos, segundo as normas. Nesta sinergia de funções é que residem a harmonia e independência dos poderes. Princípio constitucional, artigo 2º, extensível ao governo local. Qualquer atividade da Prefeitura ou da Câmara realizada com usurpação de funções é nula e inoperante. E ainda, a exclusividade da iniciativa de certas leis destina-se a circunscrever, não a anular, a discussão e votação do projeto às matérias propostas pelo Executivo. Nessa conformidade, pode o Legislativo apresentar emendas supressivas e restritivas, não lhe sendo permitido, porém, oferecer emendas ampliativas, porque estas transbordam da iniciativa do Executivo. Negar sumariamente o direito de emenda à Câmara é reduzir esse órgão a mero homologador da lei proposta pelo prefeito, o que nos parece incompatível com a função legislativa que lhe é própria. Por outro lado, conceder à Câmara o poder limitado de emendar a proposta de iniciativa exclusiva do prefeito seria invalidar o privilégio constitucional estabelecido em favor do Executivo. O renomado constitucionalista Dr. Ives, ao apreciar o disposto no artigo 165 da Carta Magna, esclarece que a exclusividade de iniciativa se dá em face do conhecimento privilegiado de que dispõe o Poder Executivo para regrar as matérias que são de sua alçada. Se não vejamos, o princípio se justifica. As casas legislativas estão preparadas
para o exercício de funções pertinentes à produção de leis, mas não possui o nível de informações pertinentes à administração. Conhece as questões administrativas à distância, exercendo, de um lado, nítido papel de fiscalização e de representação popular, mas, estando inabilitadas para o conhecimento próprio das necessidades cotidianas da administração, inclusive no que diz respeito aos problemas que lhes são peculiares. Do ponto de vista técnico, todavia, bem agiu o Constituinte, outorgando a iniciativa legislativa para definir os orçamentos nacionais para o ano seguinte ao Poder Executivo. É este que conhece a realidade sobre a qual atua, com o que oferta elementos de melhor julgamento para que o legislador aprove ou não a peça orçamentária, impedindo, por outro lado, que os projetos de ocasião populares ou demagógicos sejam apresentados, desestimulando-se a máquina administrativa sobre a qual cabe ao poder público atuar. A Constituição Federal de 88 foi menos restritiva ao direito parlamentar de propor emendas a projetos de iniciativa reservada, prestigiando o poder legislativo ao determinar expressamente quais interesses não poderia sofrer. O pretório excelso, por consequência, passou a entender da seguinte forma: nas matérias de iniciativa reservada, as restrições ao poder de emenda ficam reduzidas, proibição de aumento de despesas e a hipótese de impertinência da emenda ao tema do projeto, valendo trazer a colação decisão da segunda turma. Relator, ministro Carlos Veloso. Constitucional, processo legislativo, poder de emenda parlamentar, projeto de iniciativa do Tribunal de Justiça, servidor público. Matérias de iniciativa reservadas, as restrições ao poder de emenda ficam reduzidas à proibição de aumento de despesa e a hipótese de impertinência da emenda ao tema do projeto. Remuneração aos servidores do Poder Judiciário, o teto a ser observado no Judiciário da União. É a remuneração do ministro do STF. Necessário consignar que a concessão de isenção sem a devida proposta de compensação orçamentária e financeira acarreta obrigatoriamente por via oblíqua um aumento de despesa. Diante dessas considerações, é imperioso o reconhecimento de que o presente projeto de lei, ante o que dispõe a Constituição Federal, está eivado de vício, porquanto sua iniciativa será única e exclusiva do chefe do Executivo Municipal. Da Constituição do Estado de São Paulo. Nota-se também que a lei que venha gerar aumento de despesa sem indicação da fonte colide com as disposições dos artigos 25 e 176 da Constituição Bandeirante. Se não, vejamos, artigo 25, nenhum projeto de lei que implique a criação ou aumento de despesa pública será sancionado sem que dele conste a indicação dos recursos disponíveis, próprios para atender aos novos encargos. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica a créditos extraordinários. No presente caso, o entendimento acerca da criação de despesa deverá receber uma interpretação silogística, haja vista que, diante do fato de que o município deixará de arrecadar, é patente a conclusão de que haverá despesa. De outro turno, a Carta Bandeirante apregoa que, em situações como a presente, é de intrínseca necessidade a previsão de tal projeto, isenção na lei orçamentária anual, o que também não ocorreu no presente caso, se não vejamos. Artigo 176, são vedados o início de programas, projetos e atividades não incluídos na lei orçamentária anual. Da Lei de Responsabilidade Fiscal. Dispõe a Lei de Responsabilidade Fiscal que, artigo 15, serão consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público a geração de despesa ou assunção de obrigação que não atendam o disposto nos artigos 16 e 17. Artigo 16, a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deve entrar em vigor e nos dois subsequentes. Outro assim, o artigo 65 da Constituição impõe que o projeto de lei orçamentária anual seja acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito sobre as receitas e despesas decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. A estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que a lei deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes. Configura condição inafastável para a concessão do benefício fiscal. A LRF ratifica o mandamento constitucional e impõe restrições à renúncia de receita ao determinar que a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária que implique renúncia de receita deverá estar acompanhado de estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício que deve iniciar sua vigência e nos dois seguintes. O que? Data máxima
não consta do presente projeto. Os incentivos fiscais, em princípio, são instrumentos de que dispõe o poder público para promover o desenvolvimento da economia e possibilitar o incremento de empregos em determinada faixa de território onde são aplicados. Implicam redução do montante devido pelo contribuinte que ostenta a condição do beneficiário mediante isenção, anistia, remissão e outras concessões permitidas legislativamente. A lei considera a renúncia de receita, anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado. Deus do céu, muita coisa. É imperioso destacar que a lei da responsabilidade fiscal não impede a renúncia de receita de natureza tributária, mas exige em prol do equilíbrio das contas públicas um relatório de impacto orçamentário financeiro, adequação com a LDO, e que de duas condições, uma ou menos seja observada, relatório de impacto financeiro. Desse concluir, pois, que trata-se de condição formal obrigatória para todas as situações de renúncia, a elaboração de um relatório de impacto orçamentário financeiro, demonstrando o valor renunciado, atendendo ao princípio da transparência preconizado na LRF, informado pelo princípio da publicidade e da eficiência. Aliás, a observância de tais requisitos tanto é imperativa que deve o administrador municipal estar ciente de que o gestor que age com negligência na arrecadação de tributo ou renda, bem como no tocante à conservação do patrimônio público, é severamente apenado pela lei de improbidade administrativa. Destarte, o que se evidencia não é a total impossibilidade de se renunciar à receita, mas sim a renúncia com planejamento. Haja vista que se vai conceder ou se vai ampliar o benefício tributário ensejador de renúncia, impôs a insatisfação dos requisitos legais precitados mormente aquele contido, no inciso 1º do artigo 16. Da doutrina e jurisprudência aplicada em situações análogas. Acerca do tema, destacamos lições do professor Pedro, que classifica o vício de iniciativa como sendo uma das formas de inconstitucionalidade formal propriamente dita, aduzindo que inconstitucionalidade formal propriamente dita, por sua vez, a inconstitucionalidade formal propriamente dita decorre da inobservância do devido processo legislativo. Vício formal. Peraí, vou pular uma parte. Vício formal subjetivo. O vício formal subjetivo verifica-se na fase de iniciativa. Tomemos um exemplo. Algumas leis são de iniciativa exclusiva, reservada do Presidente da República, como as que fixam ou modificam os efeitos das Forças Armadas. Iniciativa privativa, ou melhor, exclusiva ou reservada, significa, no exemplo, ser Presidente da República, o único responsável para deflagrar, dar início ao processo legislativo da referida matéria. Em hipótese contrária, exemplo, um deputado federal dando início, estaremos diante de um vício formal subjetivo, insanável, e a lei será inconstitucional. Outra não é posição firme e reiterada das Cortes Constitucionais, reconhecendo esta irregularidade no momento da iniciação do processo legislativo e seu consequente rechaço do ordenamento jurídico. Supremo Tribunal Federal, ação direta de inconstitucionalidade do Estado do Espírito Santo, inclusão dos nomes de pessoas físicas e jurídicas inadimplentes no Serasa, Cardim e SPC, atribuições da Secretaria do Estado da Fazenda, iniciativa da Mesa da Assembleia Legislativa e inconstitucionalidade formal. A Lei de Iniciativa da Mesa da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo cria nova atribuição à Secretaria de Fazenda Estadual, órgão integrante do Poder Executivo daquele Estado. À luz do princípio da simetria, são de iniciativa do chefe do Poder Executivo Estadual as leis que versem sobre a organização administrativa do Estado, podendo a questão referente à organização e funcionamento da administração estadual, quando não importar aumento de despesa, ser regulamentada por meio de decreto do chefe do Poder Executivo. Inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa da lei ora atacada. O tribunal, por unanimidade, julgou procedente a ação direta, nos termos do voto do relator. Votou o presidente ausentes, justificadamente. Senhora ministra Carmen, julgamento, senhora ministra Ellen. Presidiu o julgamento, o senhor ministro Gilmar Mendes.
de Segurança Pública, Lei de Iniciativa Parlamentar, Vício de Iniciativa, Inconstitucionalidade Reconhecida, Lei Estadual que dispõe sobre a situação funcional de servidores públicos, iniciativas do chefe do Poder Executivo, princípio da simetria, precedentes do STF, ação direta julgada, procedente para declarar a inconstitucionalidade da lei. Complementar 178/99 do Estado de Santa Catarina. O tribunal, por unanimidade, julgou procedente a ação direta, nos termos do voto do relator. Ação direta de inconstitucionalidade, artigo 35 do ato das disposições transitórias da Constituição do Estado de Minas. Competência privativa do chefe do Poder Executivo. Esta Corte firmou o entendimento de que são inconstitucionais dispositivos de cartas estaduais, inclusive emendas que fixem vencimentos ou vantagens, concedam subvenção ou auxílio, ou que, de qualquer modo, aumentem a despesa pública, tendo em vista que é da competência do chefe do Poder Executivo a iniciativa de lei sobre a matéria. Ação direta de inconstitucionalidade julgado precedente. Destarte, a nosso sentir, o presente projeto é inconstitucional e, por tal motivo, diante do patente vício de iniciativa, bem como das exigências de irregularidades no presente projeto, o veto integral é medida que se dispõe à espécie. Estas, senhor presidente, são as razões que me levam a vetar integralmente o referido projeto de lei complementar número 002/2018, em questão as quais submeto a apreciação desta egrégea Casa de Leis. Campos Novos Paulista, 3 de dezembro de 2018, Júlio César do Carmo, prefeito municipal. A senhora secretária fará a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final do Veto, total, número 001 de 2018, do Poder Executivo Municipal, referente ao projeto de lei complementar número 002/2018, de iniciativa do Poder Legislativo. Só pela ordem, senhor presidente. No pedido de dispensa dos pareceres das comissões? Todos estão de acordo? Sim. Sim. Está em discussão o parecer da comissão competente. Está em votação o parecer da comissão. Aqueles que estiverem de acordo, que permaneçam sentados, e aqueles que não estiverem de acordo, que se levantem. Está aprovado por unanimidade. Está em discussão o veto total, número 001/2018, do Poder Executivo Municipal. Pela ordem, senhor presidente. Gostaria aqui de dar a minha opinião contrária a esse veto, né? E alegar que, no meu ponto de vista, todas as justificativas do senhor prefeito se referem a anos anteriores e a outros estados, e não no estado de São Paulo, porque de quando nós fomos votar esse projeto de lei, nós tivemos o cuidado, né, de levantar para ver se tinha a inconstitucionalidade ou se era legal a votação do referido projeto de lei, e nós chegamos, né, a um consenso de que era legal, que tínhamos decisões recentes e do órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, né, que outros municípios tentaram vetar o mesmo projeto de lei, né, alegando ação direta de inconstitucionalidade, e os desembargadores julgaram a ação totalmente improcedente, por votações unânimes, como no município de Ocauçu, temos aqui outros municípios do estado de São Paulo, Sorocaba, Sumaré, né? Então, nós tivemos esse cuidado para não estar aprovando uma lei que seria inconstitucional e que a própria Constituição de 1988 não veda a iniciativa do Poder Legislativo em legislar sobre matéria tributária. E, se eu não me engano, também o artigo 35 da Lei Orgânica do Município também autoriza
a votação por parte do Legislativo de matéria tributária. Então, aqui o meu voto destacando que vai ser pela rejeição do veto. Então, votarei sim. Pela ordem, senhor presidente, o André explicou tudo direitinho já, né? Como eu também havia para explicar. Tem cidades vizinhas nossas, como Marília, Cis ou Calçu, que tem essa lei, né? E assim, acho que o prefeito quis confundir, de repente, você viu que falou, de repente quis confundir a cabeça, né, dos nobres colegas, mas o André já explicou tudo certinho, a posição certa aí. Pela ordem também, senhor presidente, entendo que a justificativa dada pelo Poder Executivo, pedindo a rejeição, o veto integral do projeto aprovado no ano anterior, também ele fala, vai indo como se estivesse dando uma aula para todos nós do que seria a inconstitucionalidade e as maneiras de assim cometê-la. Então, acho que ele não conseguiu ver uma defesa muito clara dele em relação ao projeto aprovado. E também, como o nobre vereador André disse, que no nosso estado de São Paulo, né, já foi dado parecer favorável, né, a esse projeto, concedendo a isenção desse imposto. Então, por isso eu também mantenho a mesma posição anterior e eu sou contrário à rejeição, a favor, né, perdão, a favor à rejeição desse veto aí. Está em votação o veto total número 001/2018 do Poder Executivo Municipal referente ao projeto de lei complementar número 002/2018, de iniciativa do Poder Legislativo. Conforme o artigo 49, parágrafo 1º, inciso 14 e artigo 201, inciso 2, parágrafo 2º, inciso 3, ambos do regimento interno, a votação será nominal, respondendo por ordem os senhores vereadores, sim ou não, à medida que forem chamados pela primeira secretária. André, Sim, pela rejeição do veto. Luiz Henrique, Sim. José Donizete, Sim. José Renato, Sim. Benedito Geraldo, Sim. Aida, Sim. Alexandre, Aline, sim. Foi aprovado por 8 votos. Comunico aos senhores vereadores e demais pessoas presentes que a Câmara Municipal continuará em recesso legislativo, conforme dispõe o artigo 5º, parágrafo 1º do Regimento Interno da Câmara Municipal. Agradeço a presença dos senhores vereadores e demais presentes. Dou por encerrada a presente sessão extraordinária. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.